Olá, uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria estarmos aqui mais uma vez na nossa live Holy Working. Hoje, especialmente, a nossa live acontecendo na quarta-feira. Nas demais semanas, normalmente, nos reunimos nas quintas-feiras, mas hoje, especialmente, nós estamos nos reunindo agora na quarta-feira. Estou aqui aguardando o meu amigo o professor Elvis entrar e assim que ele entrar, a nossa live, para que juntos hoje possamos conversar um pouco mais. Né? O assunto que nós estamos tratando nas nossas duas últimas lives foram sobre vendas. E hoje nós queremos falar um pouco sobre os gatilhos mentais para alavancar suas vendas. Boa noite, Elvis, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Depois de alguns percalços, consegui entrar. Teve um problema técnico aí hoje? Pois é, o Instagram estava só fechando sozinho, e aí eu tive que desinstalar e reinstalar para a gente poder fazer aqui a nossa live. Entendi. Ele fechava sozinho hoje? Pois é, deu um hambúrguer aqui, não sei o que foi que houve, mas nada que nos impeça para fazer a nossa live. Então, já saudando os nossos Holy Workers, né? A nossa comunidade Holy Work aqui para falar sobre gatilhos mentais. É isso mesmo. Vou aqui mandar um convite para os irmãos. Deixa eu ver quem está online aqui, para já encaminhar um convite para todos. Você está convidando o povo aí, Elvis? Estou aqui chamando também para já estar conosco. Já então saudando aí o André Silva, que está chegando aí conosco, Sandra Costa, e quem está chegando vai convidando também as pessoas para estar conosco, porque o tema de hoje também é muito importante, gatilho de vendas para poder aumentar e alavancar as nossas vendas. E aí, Lázaro, como passou a semana, meu irmão? Animado para essa live? Sempre animado. Preparamos nossa... A quinta-feira já... Quinta-feira é dia A especial. quinta é o dia especial, mas hoje é quarta. Minha cabeça tá... A cabeça tá certo que a semana tá passando rápido demais, né, Elvis? Mas hoje é quarta. Isso foi um gatilho para prestar sua atenção. Muito bem. Acabou de entrar aqui a Leila. Bem-vinda, Leila. Vamos convidar aí os irmãos, né? O pessoal está aguardando. A Leila disse que passou a semana pensando na nossa live, Elvis. Leila, também pensei que hoje era quinta, enfim, estou acostumado à nossa live. Lázaro, então, antes da gente já entrar no nosso tema, eu vou tentar aqui usar um gatilho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Hoje nós estamos na 13ª live, então são 13 semanas consecutivas entregando conteúdo de 1 hora toda semana sobre desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Então nós já temos aqui, para quem está conosco, pelo menos 12, 13 horas de conteúdo. Isso dá um curso de formação, isso dá, se for transcrito, dá um livro, então tem muito conteúdo para a nossa capacitação. Então eu acho que nós já conseguimos conquistar uma reciprocidade, já conseguimos alguma autoridade e, claro, esperar... Estou indo bem? Tá indo bem. E esperamos que também isso tenha ajudado, de alguma forma, quem está aí conosco nesse tempo, de alguma forma ter feito um benefício, alguma diferença na sua vida, nesses âmbitos, né, que nós nos propomos aqui. É claro, por exemplo, que nas lives a gente tenta trazer um conteúdo que seja consistente, é essa a nossa proposta. Nós queremos, acima de tudo, esse é o principal motivo que nos leva a estarmos aqui com vocês já há 13 semanas consecutivas. Eu sei que você já colocou aí na sua agenda, assim como nós, né? É um dia especial onde a gente passa o dia todo refletindo, pensando em como trazer um conteúdo relevante para todos vocês. No entanto, o objetivo principal qual é? É o nome da nossa live, né? A live se chama Holy Working. Então nós queremos santificar o nosso trabalho. Essa é a principal proposta. Então nós somos uma comunidade de homens e mulheres que são homens e mulheres de Deus, que têm seus ministérios específicos dentro da igreja, mas que assumiram uma mentalidade de que além de santificar o mundo com os carismas que Deus nos deu,
nós queremos santificar o mundo com os talentos profissionais que Deus nos deu. E eu fico imaginando aqui, Elvis, a maravilha que é do conhecimento que juntos nós agregamos. Não é possível a gente ser conhecedor de tudo, por mais que a gente se esforce, por mais vontade que a gente tenha de buscar o conhecimento. Mas quando a gente se junta nessa comunidade, eu fico pensando aqui o conhecimento que juntos a gente consegue deter. Então, eu aqui no meu âmbito profissional, você no seu, e imagina aqui, ó, o Rogério que está chegando, a Leila, o Tiago, a Luzia, a Ana Paula, quando nós então juntamos os conhecimentos, né, que nós temos para colocar a serviço dessa nossa comunidade, com toda certeza é algo bem considerável. Nossa, eu não falaria melhor, Lázaro, é isso mesmo. E o quanto de bem que nós podemos fazer e extrair a partir daí, né? Então, assim, essas semanas têm realmente sido de grande conhecimento e de agregar, de formar uma comunidade mesmo para todos nós. Então, imagine realmente juntando pessoas aí do mundo das finanças, do mundo do marketing, dos negócios, das festas, da economia, da educação, e todos esses profissionais reunidos, juntos, para promover o bem, para melhorar a sociedade e, claro, como também queremos fazer uma comunidade, fechar parcerias, fechar negócios e levarmos também, claro, a nossa fé, provando para o mundo, para a sociedade, que é inseparável, né? A nossa vida de fé e a nossa vida profissional. E que é possível crescermos na fé e também crescermos no âmbito corporativo, no âmbito do trabalho. Eu acho que isso é fundamental para todos nós. E Elvis, assim, o testemunho dos irmãos é que nos motiva a continuar. Eu sei que todos nós temos aqui muitas responsabilidades, né, muitas atribuições. Hoje mesmo eu participei de algumas reuniões de trabalho. No entanto, o que nos leva a reservar esse período de tempo para nós é um propósito. Eu acho que quando a gente partilha dessa mesma visão, quando a gente partilha de um ideal que é comum, aí não tem esforço, vale a pena. Então, essa é o nosso desejo. E aí eu vejo, por exemplo, o bem que as pessoas têm partilhado conosco. São muitas pessoas que fazem contato, que mandam mensagens. Tem pessoas que não conseguem entrar na live, por exemplo, no horário em que ela está acontecendo. Mas são muitas pessoas que deixam uma mensagem dizendo que estão sendo tocados, que estão assistindo ou no nosso Instagram ou no nosso YouTube, e que as lives têm ajudado elas a desenvolver um trabalho melhor. Tem pessoas dizendo que estão aplicando as ferramentas, aquilo que a gente está dizendo, dentro das suas organizações, e é justamente aqui que nós queremos chegar. Eu acho que esse é o nosso foco. E é isso que nos move a não desistir, não é, Elvis? É isso mesmo. E, assim, realmente é muito lindo ver o tanto de testemunho, de partilha que a gente recebe. Seja logo após, quando a gente termina a live, vem, às vezes, uma enxurrada de palavras de ânimo, de incentivo, e ao longo da semana, né, vão vendo os episódios anteriores e falando o quão bem tem feito essas lives. Eu destaco, por exemplo, naquela live que fizemos, ali foi um grande momento dentre todos, do propósito. Sim. E um irmão que estava conosco, né? Essa foi muito boa, não foi, Lázaro? Aquela lá foi excelente. Eu fiquei assim, pilhado, não conseguia dormir, pensando nas possibilidades, naquilo que a gente tinha partilhado. Realmente foi assim, foi um momento muito oportuno para nós. Foi muito especial. E um irmão ficou muito tocado com aquilo que a gente falou, porque nós falamos de mudança de carreira, né, de descobrir o seu propósito. E ele, era justamente isso que eu estava vivendo. E eu estou agora criando a coragem para assumir o que realmente eu sei que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Então tem, no mínimo, para dizer o menor do benefício, aberto os olhos, sabe? Dado uma outra visão para muita gente na sua vida profissional, e sempre com esse horário espiritual que nós temos o cuidado também de enfocar. É isso aí. Bom, professor Alves, gatilhos mentais, vamos lá? Gatilhos mentais. Quem está aí conosco, comenta se você já ouviu falar essa expressão, o que é gatilho mental, se você sabe mais ou menos o que é, se você aplica, o que é um gatilho. Lázaro, o gatilho mental, ele tem muito a ver com a psicologia, né? Sim, tem muito a ver, Elvis.
E aí a gente acabou também usando para as vendas e para tantas outras áreas. Ou seja, o nosso foco aqui vai ser vendas, mas quando você aprende a usar um gatilho mental, isso te ajuda na oratória, na comunicação, na educação, seja no sistema de educação ou também na educação dos filhos, enfim. É uma ferramenta que ajuda bastante. Então, por isso que esse tema ele foi escolhido. A gente, quando pensa nessa expressão, no gatilho mental, muitas vezes vem à nossa mente somente a aplicação do gatilho mental com o propósito de vendas. No entanto, é muito mais do que isso. O propósito, ele é, acima de tudo, o propósito da comunicação. E é muito importante aí, para um bom líder, para um bom gestor, saber se comunicar de forma adequada. Quando a comunicação se estabelece de forma adequada, realmente a gente percebe que consegue construir equipes, a gente consegue tocar as pessoas, consegue construir propósito, consegue levar as pessoas, ajudando elas a uma tomada de decisão. E o gatilho mental, ele entra justamente dentro desse aspecto. Imagina, Elvis, que mais ou menos se estima que durante um dia nós tomamos 35 mil decisões. Nossa Senhora. É claro que é uma estimativa, né? E essas decisões, elas são as mais variadas possíveis. Desde, por exemplo, a roupa que você vai vestir num determinado dia. É uma decisão. A comida que você vai comer, o caminho que você vai escolher para ir até o seu trabalho. Então imagina que nesse universo do nosso dia, 35 mil decisões são estimadas que nós tomamos. E aí é o seguinte, nesse mar de pensamentos, de decisões, tem emoção que está envolvida, tem sentimentos, tem, por exemplo, a cultura específica de cada um, a cultura de uma organização que também colabora para uma determinada tomada de decisão. A Leila está dizendo que pode dobrar. A mulher dobra. Para as mulheres pode dobrar o número de decisão. Então, se são 35 mil, você imagina a quantidade de pensamentos que são necessários para nos levar a fazer uma escolha adequada. E a gente sabe, por exemplo, nos estudos e pesquisas, que o nosso cérebro, ele é, na verdade, um grande gastador de energia. Isso. Então, o que o gatilho mental faz? É uma forma, a gente pode dizer assim, da nossa mente economizar a energia para uma determinada tomada de decisão. A partir desse aspecto, se a nossa mente quer queimar energia, e se o nosso cérebro, então, precisa economizar energia, o gatilho mental ele entra dentro desse aspecto. É uma forma que o ser humano encontrou de economizar essa energia que a gente queima todos os dias para a tomada de decisão. Bom, isso falando nesse aspecto. E agora, professor Elvis, filosoficamente, o que é um gatilho mental? Gente, isso foi fantástico, Lázaro. Pessoal, por que a gente faz, às vezes, essa contextualização? Porque quando você fala de vendas, de marketing, ou de qualquer tema de desenvolvimento profissional que trazemos aqui para você, nós temos aquilo que outras ciências têm trabalhado e usado, por exemplo, para as vendas. Então, aqui vai ter muito de neurociência, vai ter muito de psicologia, PNL, desenvolvimento, PNL, história. Então, assim, historicamente, nosso cérebro, que ele é plástico, né, ele pode se adaptar, se amoldar, enfim. Ele é feito para economizar energia. Né? O nosso cérebro ele quer fazer o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil. Então, quando a gente descobre esses gatilhos mentais, que você consegue vender para o seu cliente, por exemplo, um método mais rápido para emagrecer, embora a gente sabe que ele também não é tão fantasioso assim, né? Mas um método mais rápido para chegar àquele caminho, ou mais curto, mais fácil, o cérebro ele vai por aquele caminho. Ele quer poupar energia, da plasticidade do cérebro. Então, quando você chegar a um tema como esse, gatilhos mentais para as vendas, tem muito ali subjacente, né, para chegar nisso, muito de neurociência, muito de PNL, muito de estudo do cérebro, neuromarketing, né, que tem se falado bastante, para poder chegar a essas questões. Então, veja, e o gatilho mental sempre usado, claro, para o benefício do cliente e das pessoas que convivemos. Porque se você for ver a psicologia,
os gatilhos, por exemplo, você pode ter uma palavra que você diz, ou uma ação, ou até um cheiro, que é delicado para aquela pessoa que de repente passou um trauma. Aquele cheiro me lembra um dia que eu passei por uma situação. Essa palavra me lembra um dia que meu pai gritou comigo, sei lá. Então nós temos gatilhos que ativam emoções em nós, para o negativo e para o positivo. Quando a neurociência estuda esses gatilhos mentais, os efeitos que eles produzem, e aí vê o neuromarketing e tentando, do lado benéfico sempre, claro, usar gatilhos para produzir venda, para gerar comunidade e para encontrar soluções, então nós entramos na mente, mas aí produzimos venda, produzimos marketing e encontramos solução para as dores, né? Essa palavra que você gosta muito, para as dores dos nossos clientes. E aí, Elvis, a partir desse aspecto, é interessante que quando você usa o gatilho mental, o objetivo, ao empregar um determinado gatilho mental, é atingir o seu cérebro emocional. Quando a gente fala de cérebro emocional, nós sabemos que a nossa mente racional é o neocórtex. Já quando a gente fala desse cérebro que é o emocional, nós estamos falando do nosso cérebro mais antigo, o reptiliano e todo o sistema límbico. Então, quando a gente fala de gatilho mental, não é o neocórtex. Você não está tratando sobre uma venda que foi pensada, não é esse o propósito, né? Então, um vendedor que quer alavancar as suas vendas deve conhecer essas ferramentas. No entanto, aqui nós somos uma comunidade de cristãos. Nós queremos sim colocar bem a nossa marca, colocar bem o nosso produto ou o nosso serviço, sabendo usar a partir de princípios que são princípios do Evangelho. No entanto, para que a gente consiga primeiro traçar um panorama a respeito de como deve ser o modo e o procedimento de nós, enquanto cristãos, ao aplicar essas ferramentas, tendo em vista que o processo de venda, como a gente já disse, é uma ciência. Então, primeiro nós vamos falar um pouco sobre como se processa. Então, e falar sobre alguns, porque são mais de 50 gatilhos mentais. São mais de 50. Exatamente. Então, não dá para falar de todos e não são todos que são aplicáveis, especialmente nessa dimensão da venda de um produto ou de um serviço. Lembrando que o gatilho mental, ele não é somente para comércio, para venda. Você pode utilizar de um gatilho mental, por exemplo, para dar um feedback para um colaborador seu que está desmotivado. Você pode tocar as emoções dele para fazê-lo retornar, por exemplo, a ter aquele espírito de garra, de destemor, de desejo de fazer acontecer através do uso de um gatilho mental. Então, são ferramentas que nós, enquanto gestores e empreendedores, temos que ter consciência de como elas funcionam para saber quando e como aplicar da forma correta. É por aí, senhor. Nossa, isso é fundamental. É por aí, professor. Fundamental, Lázaro. O caminho é isso mesmo. Hoje eu li um artigo, preparando aqui para a live, em que ele citava 31 gatilhos mentais. E dizia, e tem muito mais. E aí, depois ele enxugava e colocou ali 6 ou 8, que considerava mais importante. Então, esse realmente é um tema que não se esgota numa live. São vários gatilhos mentais. De acordo com o propósito, o efeito que você quer dar, um gatilho vai gerar. Mas o fundamental é isso que o Lázaro disse. Embora essa live se proponha a falar gatilhos mentais para vendas, você pode adaptar para uma série de realidades. Para dar feedback, para motivar a equipe, até para falar com os filhos, para falar entre os esposos, ou para se comunicar melhor, até mesmo aqui nas redes sociais. Você quer chamar atenção para um produto, quer chamar atenção para um stories, ou vai ter uma live mais tarde, você usa um gatilho mental. Então ele dá para negociar, técnica de negociação, dá para usar, enfim, é uma ferramenta com alcance muito amplo. Então é fundamental que você fique conosco até o final da live, que vai ter uma surpresa também para quem está lá conosco no nosso canal do Telegram. Oi, Elvis, eu gostaria de iniciar indicando esse livro. As Armas da Persuasão. É muito bom. Né? Na verdade, para mim, é um dos melhores. Tem um anterior desse mesmo autor, tem também o livro Pré-Suasão, que traz aqui conteúdos que são excelentes. E aqui, por exemplo, quando eu comprei esse livro, eu comprei com o objetivo, eu estava estudando um pouco de retórica, Elvis, sabe? E aí eu queria
estudar um pouco mais a respeito dessa questão da persuasão. Então eu comprei com esse objetivo, mas quando você faz a leitura, você percebe que muitas das armas da persuasão que são ali elencadas são armas para quem trabalha na área comercial e podem ser aplicadas com toda certeza. E eu queria então começar falando sobre o gatilho mental da reciprocidade. Esse é um dos gatilhos mais fortes que a gente pode utilizar. Tem até aquele ditado popular que é dando que se recebe. Né? É interessante que o Cialdini, aqui nesse livro, ele apresenta provas sociais que foram realizadas. Então, falando desse livro especificamente, dentro do gatilho mental da reciprocidade, ele fala de uma prova social que foi realizada, que eu achei muito fantástica. Olha só, ele conta que chamou-se voluntários para fazer uma pesquisa, e o voluntário teria que fazer uma análise sobre algumas pinturas. Era esse o objetivo. Quando, por exemplo, os voluntários que chegavam para fazer aquela pesquisa, analisando então as pinturas que lá estavam, uma das pessoas que lá estavam como voluntário, na verdade não era um voluntário, ele era um doutor, e era justamente esse doutor que estava fazendo a pesquisa. E qual era o fundamento? Então, o doutor, que ali estava fazendo toda a pesquisa, se apresentava como sendo um voluntário que estava ali também para fazer a análise das pinturas que lá estavam colocadas. Em determinado momento, esse doutor saía da sala, ele fazia uma pergunta se podia ir comprar uma Coca-Cola, e ele então retornava para a sala trazendo duas cocas. E ele então gentilmente oferecia uma para a pessoa que estava como parceira ali daquela pesquisa. Olha só. Isso. Depois de feita a análise então das pinturas, o que acontecia? O pesquisador oferecia uma rifa para aquela pessoa. E era uma rifa de coisa barata, 25 centavos ali, imagina. Então, olha só, a maior parte das pessoas colaboravam, porque tinha um fim que era para beneficiar outras pessoas. No entanto, as pessoas que receberam a Coca-Cola compravam 2 vezes mais. Olha então, só. Por causa do quê? Por causa de um gatilho mental chamado gatilho mental da reciprocidade. Esse gatilho ele pode ser aplicado em vários aspectos. É quando, por exemplo, você entrega algo que não estava combinado. É quando você tem, por exemplo, a possibilidade de oferecer algo primeiro antes de vender o seu produto. A gente vê isso, por exemplo, especialmente de forma online. Eu sei que você já deve ter visto, por exemplo, alguém que te ofereceu um e-book sobre um determinado tema, que talvez você já deve ter feito uma pesquisa na internet. Então, de repente, alguém te oferece um e-book sobre aquele tema que você estava pesquisando. Ele oferecia de forma gratuita. Ao te oferecer, ele pedia gentilmente que você cedesse o seu e-mail para ele. E aí, depois que você dava o seu e-mail, uma enxurrada de próximos e-mails, que a gente chama de esteira de vendas, começava a entrar na sua caixa de texto e, de repente, você se via fazendo a compra de um curso. Isso não aconteceu com você não, né, Elvis? Exato. Muito. Porque no fundo o e-book ele sai barato, né? Porque eu já estou dando o conteúdo, mas o que me interessa enquanto vendedor claro, eu estou dando um conteúdo autêntico, legítimo, honesto e sério, mas o que eu quero também é ter esse contato como base. Sim. Porque imagina, eu dou um e-book, não me custa muito, eu disponibilizo, vai fazer bem para quem vai ler e vai receber, mas também eu vou receber esses e-mails como base de dados para daí lançar, divulgar, fazer marketing de outros tantos produtos que eu venho até no meu catálogo. Então, não é nada assim, vamos dizer, mal intencionado. Eu estou entregando um conteúdo legítimo, a pessoa se beneficia, e eu também, com essa base que eu recebo, eu me beneficio porque eu posso daí alavancar outros negócios, oferecendo outros produtos e serviços. É uma excelente estratégia. E é muito simples, né? Você pode, por exemplo, se você tem um estabelecimento comercial, você colocar ali um cafezinho gratuito,
você vai atingir. É o gatilho mental da reciprocidade. A pessoa, por exemplo, está passando pela rua e você, antes de efetuar a venda, oferece, por exemplo, um copo de água para essa pessoa. Tem lá no seu estabelecimento. Então, você usa o gatilho mental da reciprocidade e a pessoa que recebe, ela tem a tendência de retribuir aquele presente. Por que a gente, por exemplo, coloca o nosso e-mail e oferece o nosso e-mail com tanta facilidade? Porque alguém te deu antes. Então, quando há esse princípio, você, antes de pensar na venda em si, mas você pensa em primeiro atender a pessoa, pode ser coisa simples. Elvis, a reciprocidade ela pode se dar através de um elogio. Exatamente. Então, você realiza um elogio e o que você vai receber em troca? Você vai receber um outro elogio. Então, é uma forma de você se aproximar da pessoa e vai ajudá-la, através do gatilho mental da reciprocidade, a uma tomada mais melhor de decisão. Então, Perfeito. o gatilho mental, ele atua dentro desse aspecto. Não sei se você tem algum outro exemplo que queira partilhar desse gatilho mental, que eu acho que é um dos mais importantes. Esse é um dos mais importantes, sim, e nem precisa ser entregar algo de grande valor, muito caro, que acaba ficando inviável, por exemplo, você vender o seu produto num preço justo. Eu vou dar aqui um brindezinho, agrego o valor, só que chega uma hora que fica muito alto. Não precisa, por exemplo, fazer na época, você deve lembrar da Zulu, Sim. Né? Aquela loja chique que os clientes iam e era champanhe, né? Champanhe das mais caras, e que não precisa fazer isso para ter a sua venda feita. Como o Lázaro falou, um elogio, uma boa acolhida, um bom recebimento, um copo de água, um biscoitinho que você coloca ali, isso pensando, claro, numa loja física, né? Um biscoitinho que você coloca, mas pode ser também um brinde, pode ser um e-book, pensando aqui já no virtual, qualquer coisa que você consiga de primeiro entregar. E aí aquele cliente, ele vai como que se sentir, eu preciso dar de volta, porque em geral também, nós já falamos aqui, o nosso cérebro, além dele buscar o caminho mais curto e mais fácil, nosso cérebro também ele é empático, ou seja, nós temos uma tendência a nos assemelhar ao outro. Então, quando você fala, por exemplo, vou até me antecipar para outros temas, né? Você não quer aprovar, a pessoa responde com um não. Se você dá um sorriso, a pessoa responde com um sorriso. Experimente, por exemplo, dizer que você está com dor de cabeça para um amigo seu. Você nunca vai ficar sozinho. Ele vai dizer, pior foi um dia que eu tive também, né? Nós sempre respondemos. Eu não deixo a pessoa sofrer só. Eu também digo o dia que eu tive dor de cabeça. Então, se eu dou algo de primeira mão, a tendência é por essa empatia, por essa reciprocidade, também receber. Então, você imagine juntando isso de maneira sincera, legítima, honesta, mas com estratégia para gerar vendas, para tornar o seu cliente o seu fã, né? Engajá-lo mesmo. Isso é fantástico. Muito bem. Vamos supor, no caso da Leila, por exemplo, que trabalha com eventos. Eu não sei como é que é, eu acho que dentro do trabalho dela está todo o escopo do evento, mas também a alocação de espaço. Uma pessoa pode, por exemplo, estar querendo fazer um evento, um determinado, pode ser um casamento, um aniversário, seja o que for. São muitas decisões para que um evento aconteça de forma adequada. A Leila, ela pode, por exemplo, na carteira de clientes dela, dizer quais são os passos para que um bom evento seja realizado. Então, quando ela oferece isso, ela está dando um gatilho mental que certamente vai ser retribuído com o fechamento de um negócio. Então, minha gente, é coisa como o Elvis disse. Nós não estamos falando de coisas que inviabilizem o negócio. Nós estamos falando de um elogio, de um bom dia, de um copo de água, de um biscoitinho, de um café. São coisas que você oferece primeiro e aí você vai estar mostrando mais interesse na pessoa do que somente no dinheiro que aquela pessoa pode trazer para o seu negócio. Quando a pessoa vê essa sinceridade, não tem outro jeito. É negócio fechado. Nesse tempo, inclusive, também, assim, pensando já no virtual, muitos negócios podem usar reciprocidade, por exemplo, fazendo uma live. Eu pego 2 especialistas de uma área, bota para entregar conteúdo, já estou dando de primeira mão. Gostou do conteúdo, quer aprofundar? Nós temos um curso, por exemplo. Muita gente tem essa estratégia. Isso. E aí eu vou usar esse gatilho aqui para nossa live, Rollworking. Fica conosco até o final, porque depois, lá no final, lá no grupo, no nosso canal
no final, lá no Telegram, nós vamos deixar um conteúdo exclusivo para quem está lá conosco. Então procura o nosso canal no Telegram, Holyworking, e nós vamos entregar para você exclusivamente para quem tá lá. Já tem livros, tem artigo, tem planilhas para download, sempre coisas para você poder continuar crescendo e seguir conosco nessa comunidade Holyworking. Elvis, um outro gatilho mental, eu gostaria de falar sobre o gatilho mental da coerência. Opa. Esse gatilho mental, ele é muito importante e pode nos ajudar, com certeza, na tomada de decisão e a conduzir as pessoas a uma boa tomada de decisão. Vamos lá. Como se usa, então, o gatilho mental da coerência? Também nesse livro, Das Armas da Persuasão, o autor ele cita uma outra prova social. Essa prova social foi feita na praia. Então, como é que se dava? Estavam lá as pessoas na praia, cada um com sua esteira, com a sua toalha, com seus objetos, com o seu guarda-sol, e ali, tranquilo, na praia. De repente, sentava uma pessoa ao lado das pessoas que lá estavam, e ela saía para fazer um banho de mar e deixava um rádio lá, Elvis. Olha só o que acontecia. Na prova social, uma pessoa estava combinada para ir lá e furtar o rádio que a pessoa tinha deixado. Nossa. Então, o que acabava acontecendo? As pessoas, como estavam todas ali se divertindo, acabavam deixando o ladrão levar ali o rádio sem dizer nada. No entanto, olha só a prova social. Aquela pessoa que chegava de repente, estendia sua toalha, deixava os seus objetos. De repente, para algumas pessoas, ela dizia assim, olha, eu vou ali tomar um banho de mar, você pode, por gentileza, dar uma olhada nos meus objetos? 19 de 20 pessoas se tornavam vigias daquela pessoa. Olha então, quando só. a outra pessoa que estava envolvida na pesquisa social chegava tentando furtar, a pessoa não deixava, corria atrás, tentava pegar o objeto de volta. Por quê? Porque há uma exigência de que nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Todas as pessoas, olha só, 19 de 20 pessoas tinham concordado que olhariam os objetos. Então, por força... Porque esse gatilho comprometeu a pessoa. É um compromisso. E, na verdade, o seguinte, nós temos dentro de nós, isso está dentro do coração do ser humano, que uma pessoa que é coerente com aquilo que ela diz, ela é uma pessoa íntegra. E quem é que não quer se comportar socialmente como sendo uma pessoa íntegra? Então, quando você consegue trazer para o seu negócio essa questão do gatilho mental da coerência, você consegue fechar bons negócios. No meu ramo, por exemplo, algumas vezes é possível, ao telefone mesmo, você usar o gatilho mental da coerência. Você, por exemplo, na negociação está fazendo a apresentação do produto e de repente a pessoa está dizendo, olha, eu estou fazendo uma viagem que é uma viagem de casamento, eu vou me casar. Então, no meio da conversa, você apresentando o nosso negócio, né? Você diz assim, olha, como o senhor mesmo disse que está vindo para se casar. E nesse momento, o que você está fazendo? Usou a fala você dele. está trazendo a fala dele para a sua conversa. Então, nesse momento que acaba acontecendo. Aliás, eu faço um passo antes ainda. Primeiro você reconhece que escutou ativamente, Justamente, né? Porque você ouviu, confessa que escutou e ainda usa o que ele disse para continuar a conversa. Então, normalmente, esse gatilho mental, ele pode ser usado, inclusive, quando a gente está trabalhando no processo de vendas e a gente tem uma objeção. Então, para contornar a objeção, o gatilho mental da coerência, ele é transformador. Você consegue levar uma pessoa que está objetando a sua negociação, você consegue transformar a objeção usando o gatilho mental da coerência. Você traz à tona algo que a pessoa tenha dito no processo negocial. Isso vai te ajudar, com certeza, a alavancar as vendas. Você já passou por alguma situação assim, Elvis? Sem contar, Lázaro, já sim. Nossa, quantas vezes, seja do lado de lá ou do lado de cá, né? De um lado ou de outro, já passei por essa situação. Sem contar que esse gatilho mental da coerência, que leva ao compromisso, também ele
traz à tona até mesmo um valor, vamos dizer assim, com a nossa visão cristã e espiritual, o valor da confiança. Quando uma empresa ela é coerente, quando o processo de venda ele é coerente, né, leva ao compromisso, eu empenho a minha palavra, digo que vou ligar e ligo, digo que vou dar um feedback, dou, que vou me esforçar para baixar o preço, para dar o melhor e de fato faço, eu estou agregando outro valor a esse gatilho, que é a confiança, que é um valor cada vez mais exigido das empresas. Quando você viaja de avião, você confia, né, é algo intangível, mas deve estar presente nos negócios. Você pega um voo, você confia que o piloto não bebeu, não está ruim da cabeça, né, para poder pilotar aquele avião. Você vai para o restaurante, você confia que lá está seguindo a higiene, né, as medidas sanitárias para você se alimentar daquele prato. Então, a confiança é algo intangível, mas um valor presente no negócio. Então, quando você tem um gatilho do compromisso, da coerência, você, junto com isso também, está ganhando confiança e colocando confiança no seu negócio, no seu produto. Muito bem. Bom, eu tenho certeza que os irmãos que estão acompanhando a nossa live já fizeram compras de produtos que não tinha nem utilidade, às vezes, por causa do gatilho mental da coerência. Né? Às vezes, no processo negocial, o que acaba acontecendo? O vendedor, ele nos leva a fechar pequenos compromissos. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você fosse um vendedor. Você lembra quando se vendia aquela enciclopédia, a Barça? Nossa, eu lembro demais. Os mais jovens aqui não vão nem saber o que é isso. O que é enciclopédia? Hoje tem o Google, né, Elvis? Hoje tem a Wikipedia. Hoje tem o Google, a Wikipedia, mas antigamente era uma coleção chamada A Barça. E se falava sobre tudo, né? Eu acho que condensava vários aspectos do conhecimento humano. Então, se tinha história, geografia, matemática, e assim sucessivamente havia um exemplar. Não entrega de cada. Mas uma das coisas que, por exemplo, um bom vendedor fazia quando estava lá de porta em porta oferecendo uma coisa como essa. De repente o cara chegava e dizia: o senhor acha que conhecimento é algo importante? Você fechava um compromisso. Sim. Perfeito. Naquele momento ele já pegava o gatilho mental. Como o Senhor mesmo disse que conhecimento é algo importante, e ali, de repente, você se via financiando a enciclopédia Barca em várias prestações. Então, é assim que o gatilho mental funciona. O gatilho mental funciona mais ou menos assim. Ô Elvis, e dentro do processo de vendas... Esse exemplo foi perfeito. Dentro do processo de vendas, um dos grandes vilões de uma boa negociação se chama procrastinação. A procrastinação é quando a pessoa quer deixar o negócio para depois. Ela vai dizer para você: olha, eu vou falar com o meu esposo, eu vou falar com a minha esposa, amanhã eu volto para ver novamente. Então, quando, por exemplo, se tem esse problema, que é a procrastinação, quando a pessoa quer levar a tomada de decisão para o amanhã, nesse momento tem 2 gatilhos mentais que nós podemos usar e que são gatilhos que ajudarão a pessoa na tomada de decisão naquele momento. Então, o primeiro gatilho mental que você pode usar é o gatilho mental da escassez. Quanto mais raro a gente imagina que seja um produto, maior será o valor. Não falei preço. Então, se você está diante de um produto que é raro, isso significa o quê? Significa que, se aquele produto é raro, você mentalmente coloca o pensamento de que aquele produto ele tem um grande valor. E aí, na maior parte das vezes, quando você usa o gatilho mental da escassez, você, por exemplo, consegue trazer a pessoa para a tomada de decisão naquele momento. Então, alguns exemplos. Vagas limitadas. Se você trabalha com venda de produtos, você pode dizer que só tem 2 unidades no estoque. Então, são várias situações que você pode utilizar. Inclusive, uma boa situação é o seguinte. Um vendedor de carros, Elvis, ele fazia o seguinte.
ele anunciava o mesmo carro para várias pessoas, colocando um bom anúncio no jornal. E o que ele fazia? As pessoas que queriam ver o carro, ele marcava no mesmo horário. Então, de repente, chegava lá o Elvis, agora, por exemplo, são quase 10 horas. Então, o Elvis chegava às 10 horas, de repente chegava o Lázaro. Então, quando o Lázaro chegava, o segundo a chegar, o Elvis já estava olhando o carro. Então, o que acontecia? Olha como ele trabalhava. Para o segundo que estava chegando, ele dizia, olha, o Elvis chegou primeiro, então ele tem a prioridade na compra, a preferência da compra é dele. Então, naquele momento, o que ele fazia? Ele estava tratando no segundo comprador e também no primeiro. Porque o primeiro, quando via o segundo chegando, querendo olhar o carro, ele falava, eu vou perder essa oportunidade. E gera esse espírito mesmo de competição, concorrência. Aí, de repente, chegava o terceiro. Aí a situação complicava mais ainda. Porque se o primeiro não tomasse a decisão, o segundo tomaria. Então, já tinha duas pessoas. Então, gatilho... Aí virou leilão. Vira o leilão. Então, o gatilho mental da escassez, ele trata justamente, vai te ajudar a vencer esse problema chamado de procrastinação. Se você está oferecendo, por exemplo, um desconto, esse desconto ele é limitado. Né? Você pode limitar. Você pode dizer que determinado desconto ou que determinado produto tem data limite, que aquela promoção só é válida por um período de tempo. Então aqui são algumas formas para que você use bem o gatilho mental da escassez. Nas compras online, isso é muito normal. Você, por exemplo, faz a pesquisa de um produto, eles colocam lá assim em destaque para que você veja quantos produtos tem em estoque. Você já viu isso? Já. Nossa, Lázaro, isso aí foi fantástico. Quando eu fiz o Stories mais cedo para falar da nossa live, eu tentei fazer uma historinha usando alguns gatilhos mentais. Por exemplo, falava da autoridade, que vamos já tratar, né, dizer que já era a live número 13, e já tantas pessoas tinham sido beneficiadas, e que a pessoa ainda tinha tempo de se organizar para estar conosco hoje à noite. Então, usando da escassez e da urgência. Isso são gatilhos realmente. E o que é legal é que a gente pode mesclar. Vou dar um exemplo, você falou do online. O mundo online usa muito esse gatilho mental da escassez. Quando você vai, por exemplo, no site da Amazon, procura um livro, ele já diz lá quantos livros foram vendidos, a autoridade de alguma forma, e diz quantos faltam no estoque. Então já dá o da escassez. Eu tenho 2 no estoque, então se eu não comprar logo, eu posso perder. E o legal é que esses gatilhos mentais, eles podem ser de alguma forma até mesclados, né? Aquele site de compra coletiva, tipo Groupon, usa isso com muita maestria. Ele dá, por exemplo, a reciprocidade. Eu te dou R$15, R$20 de desconto. Está dando. Mas use até 24 horas. Né? Então, eu já estou dando de iniciativa, já é meu, aqueles R$20. Agora, eu posso perder se eu não usar nas 24 horas que me restam. Então, ele juntou aqui 2 gatilhos. Ele deu de primeira, reciprocidade, e bota a escassez para eu poder já fechar aquele pacote. Então, é fantástico. E aí, por exemplo, todos esses gatilhos vão te levar a ajudar a pessoa na tomada de decisão. O outro gatilho mental que ajuda no trabalho da procrastinação, ajuda você a vencer quando alguém está procrastinando, é o gatilho mental que a gente chama de urgência. Então, olha só, para a gente diferenciar uma coisa da outra, é importante ter em mente o seguinte, que o gatilho mental da escassez, ele está relacionado à quantidade do produto. E o gatilho mental da urgência, ele está relacionado ao tempo. Você pode dizer, por exemplo, então, para ficar claro isso, né? Tem que diferenciar. Gatilho mental da escassez ligado à quantidade. Gatilho mental da urgência está ligado ao tempo. Você só consegue comprar naquele valor durante aquele determinado período. Então, você pode utilizar bem esse gatilho que você vai ajudar. Então, você foi lá, fez todo o processo negocial, apresentou a proposta de valores, a pessoa diz, olha, eu vou voltar amanhã. Você pode, por exemplo, se é uma peça de roupa, olha, eu só tenho 2 peças dessa no estoque. Então, naquele momento, você está colocando um gatilho mental que vai ajudar a pessoa na tomada de decisão. Por exemplo, algumas frases que você pode utilizar que vão ativar esse gatilho mental. Sua última oportunidade. Eu só conseguirei manter esse valor
hoje ou nessa negociação. Você pode estar, por exemplo, num período sazonal. Olha, eu estou agora num período de muita procura desse produto. Então, naquele momento, você aciona o gatilho mental da urgência. A pessoa vai pensar assim, se eu não der a resposta agora, eu vou perder o negócio. Você pode, por exemplo, Maravilha. como você já disse, né, alguns sites de reservas, por exemplo, colocam lá o número de pessoas que já reservaram. Dentro do âmbito do meu negócio, por exemplo, quando as pessoas ligam, e se isso está acontecendo de fato, eu digo assim, olha, eu só tenho tantos apartamentos para essa data. Então, naquele momento, eu estou ativando esse gatilho mental, que vai ajudar a pessoa a não desligar o telefone e fechar o negócio naquele momento. Então, o gatilho mental, ele tem essa propriedade. Ele é um atalho onde você vai direto na venda, chama a venda, de modo que ela aconteça de forma emocional, e aí você vai evitar esse processo chamado de procrastinação. Olha aqui o que a Emanuele escreveu. Já comprei um curso que eu nem queria fazer, porque eu falei que ia pensar. Depois me ligou e falou que, como eu disse que ia pensar, estava me ligando. Você está vendo? Perfeito. Você já pensou? Então, a pessoa que faz o contato vai usar a coerência, né? Emanuele, você disse que ia pensar, eu te dei aí 24 horas, já pensou? Então, não tem E aí, jeito. já pensou, né? Lázaro, vale a pena a gente destacar também um ponto que você falou, esses gatilhos mentais é para a gente poder potencializar nosso negócio, nosso serviço. Jamais se trata, embora alguém possa usar isso, né, de uma maneira errada, mas jamais se trata de manipulação, jamais se trata de mentira, de inventar histórias, mas é você potencializar aquilo que você tem. Então, quantas vezes, até mesmo na pregação, por exemplo, fazer aqui uma referência, né? Quantas vezes um pregador ele dá uma palavra tão poderosa, mas ele fala de qualquer jeito que passa um pouco desapercebido. Por isso tem essa hora de mudar o volume, dar ênfase, porque aquela palavra não pode ser perdida. Então você tem um negócio bom, gente, permita-me aqui a comparação, viu? Então você tem um produto bom, um serviço, mas não sabe colocar direito, você pode perder excelentes oportunidades. Então o gatilho mental jamais se trata, ainda mais no nosso contexto aqui, de inventar, de mentir ou de manipular, mas potencializar aquilo que você tem e usar a palavra certa, do jeito certo. Parece até o Padre Zezinho falando, né? A palavra certa, a hora certa. Muito bem. Elvis, e aí então nós chegamos num outro gatilho mental que é o da autoridade. Opa! Bom, uma pergunta simples, Elvis. Se você for ao médico, você está precisando ir ao médico, e aí você pode escolher entre dois. Excelente. Um é recém-formado, o outro tem anos de exercício da profissão. Qual que você escolhe? O que é mais experiente, claro. É justamente isso. Então, o ser humano, ele tem essa visão. Nós temos dentro de nós, né? Isso, o ser humano já nasce com isso, dessa questão do reconhecimento de uma autoridade. Por exemplo, você olha para alguém que está de farda, você imagina que aquela pessoa vai ser uma pessoa coerente e tudo mais, né? Vai ser uma pessoa íntegra. Então, o que o gatilho mental da autoridade faz? Muito bem. Se ele, que é um médico, que sabe muito mais do que eu, está dizendo isso, quem sou eu para não reconhecer? Então, é mais ou menos assim. O gatilho mental da autoridade, ele funciona a partir desse princípio. Então, assim, olha, veja bem. São mais de 35 mil decisões que nós tomamos todo dia. E a Leila disse aí que as mulheres a gente pode dobrar. Muito bem. E a gente, então, tem todas as decisões do nosso dia a dia para tomarmos. Quando a nossa mente, para determinadas tomadas de decisão, tem que ter análise. Então, compro, não compro, é um bom negócio, não é? Então, tudo isso depende de análise. Agora, quando uma autoridade fala a respeito daquilo que você já está pensando, o que o seu cérebro faz? Ele vai direto para o atalho emocional. Então, ele percebe que uma autoridade está dizendo, então você simplesmente vai junto. Você acaba aceitando aquilo que a pessoa está dizendo. Funciona mais ou menos assim. Por isso, por exemplo, propagandas que você vê
chefe de cozinha fazendo comercial de baixela, de facas. Ele é um chefe, ele usa, ele sabe. Você usa dentista falando de creme dental, né? Então, o princípio da autoridade. E até mesmo estatisticamente, você vai para o online, aqui, por exemplo, como o Mercado Livre. Estatisticamente, as pessoas tendem a comprar o mesmo produto, eu tenho o mesmo produto, mesmo valor, mesmo prazo de entrega, mas eu costumo escolher qual? Aquele que vendeu mais. Porque é sim um indicativo de que aquele vendedor passou pela prova do tempo, ele entrega, então ele ganhou autoridade, porque ele vendeu mais, ou está lá mais tempo. Você vai para um restaurante, na mesma esquina, tem um vazio e outro bombando. Você poderia escolher o vazio, mas você pensa, mas será que lá é bom porque está tão vazio? Você acaba enfrentando uma fila, porque o que tem mais cheio é o indicativo de que ele é melhor, tem melhor comida, e assim por diante. Produtos, bota lá às vezes um selo, né? Desde 1920, sei lá. Então são provas de autoridade que indicam, é um gatilho, né, pra gente, a autoridade. Nos Estados Unidos, Elvis, aconteceu um fato. Tinha um artista que, numa determinada série, ele representava um médico. Então, na verdade, ele era um ator, ele não era médico. Mas como foi uma série bem longa, as pessoas vinculavam a pessoa com o doutor. Vinculavam. Nossa, Então, uma empresa de café, ela contratou esse artista para fazer um comercial a respeito do café. Então, era um ator falando de café descafeinado. Então, primeiro ele falava mal da cafeína e depois falava bem da marca de café dele, que era o café descafeinado. Como as pessoas mentalmente associavam ele ao doutor, a uma autoridade, foi assim uma enxurrada de pessoas para os supermercados comprando aquela determinada marca de produto. Foi tão bom e eles venderam tanto aquela determinada marca que durante um ano inteiro aquela empresa colocou o artista para fazer vários comerciais por causa dessa referência de associação. Então, olha só, o gatilho mental da autoridade, você pode ser uma autoridade ou você pode associar a autoridade à sua própria pessoa. Aquele artista não era doutor, ele não era médico. Mas, por associação, as pessoas entendiam que ele era um doutor. E como é que eu faço isso? E pior que se bobear, a pessoa ia lá na loja, como falamos aqui no Ceará, na mercearia, e falava assim, eu quero o café do doutor tal, não é nem a marca do café. É verdade. Então, como é que eu posso associar essa autoridade para a minha pessoa? Vamos lá. Então, se você, por exemplo, trabalha na área de moda, se especialize em moda. Você precisa ter a linguagem própria da moda. Então, quanto maior o conhecimento que eu tenho dentro da minha área de atuação, mais a pessoa que fala comigo e que vai fechar um negócio comigo, ela vai dizer, aqui é uma autoridade falando. Algumas empresas, Elvis, evoluíram tanto que, por exemplo, há uma URA que filtra as ligações. E, de repente, então, na URA, você pode escolher falar com um especialista. Veja bem, não é mais um atendente, não é um promotor de vendas, é um especialista. Então, quando um especialista fala, o que a gente faz? Você ouve, acata, né? E, de fato, eu já liguei para alguns lugares, tipo banco mesmo, ou outros serviços, e aí eu vou te transferir, e nem é no gerúndio, né? Vou estar transferindo, é correto. Eu vou te transferir para um de nossos especialistas. Isso mesmo. Você recebe aquilo com outro então, jeito. Aquilo traz segurança na tua tomada de decisão. Bom, se um especialista está dizendo, então é possível, por associação, você então trazer essa imagem de especialista. Funciona mais ou menos assim. Você já deve ter ouvido falar daquela história de um homem que foi contratado, depois que muitas pessoas já haviam tentado, ele foi contratado para resolver um problema numa determinada máquina. E ele foi lá e apertou um único parafuso e cobrou 10 mil reais para fazer aquilo. O dono da empresa, indignado, como é que pode? Ele só apertou um parafuso.
E pediu para ele, então, faz um descritivo para mim, para que eu compreenda o porquê que você cobrou os 10 mil reais. O cara escreveu assim, apertar o parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar. Então, é mais ou menos assim, né? Esse é o nome da questão. Então, se eu vendo o serviço, minha gente, não é fazer de qualquer forma. É estudar, é nos preparar para que quando a gente fale sobre determinado assunto, a gente fale como conhecedores de causa. Dentro da minha área de turismo, eu digo para a minha equipe de promotores de venda, o que nós somos? Nós somos especialistas em turismo. Nós oferecemos soluções completas. Então, se você oferece solução completa, se você se especializa, se prepara, é esse o contexto. Buscar ter autoridade. Não é ser somente mais um vendedor. Nós queremos o quê? Nós queremos ser pessoas que são especialistas naquilo que nós fazemos. O que você acha de tudo isso, Elvis? Nossa, Lázaro. Gente, por isso que vocês entendem a alegria do Lázaro e minha, cada vez que tem que tem a live, e quando acaba a gente fica assim pilhado, porque os insights que vem aqui, a interação com vocês e o crescimento que a gente vai aqui ganhando sem preço, né? É incrível isso. E é isso mesmo, Lázaro. Quantos gatilhos a gente pode usar para melhorar nosso negócio, melhorar nossas vendas, nossa autoridade, ainda mais nesse tempo ainda que estamos de pandemia, as pessoas migrando o seu negócio no online ou potencializando lá. Eu posso pegar meu produto e gerar autoridade no Instagram, eu posso gerar gatilhos para me fazer mais compras. Então, tudo isso pode se comunicar, tudo isso pode enriquecer e potencializar o meu negócio, mas não só gerar venda, pode me melhorar como pessoa, como profissional, me comunicar melhor. Então, assim, isso é fundamental para o nosso cotidiano, para o nosso fazer profissional. Gente, comenta aí o que vocês acharam, se está gostando até agora, se te agregou. Lázaro, um breve comentário aqui. Eu vi que mais cedo a Joelma passou por aqui e fez um comentário sobre procrastinação, né? Embora a nossa perspectiva foi do procrastinar do cliente em comprar, aí ela falou, eu procrastino demais. Pode também ser mais à frente um tema para a gente falar, né? Como vencer a procrastinação. Com certeza. Isso é um grande desafio para todos nós. E aqui, Elvis, isso é fantástico, né? Eu acho que as lives, de fato, é isso mesmo. Nós queremos contribuir de forma positiva, de forma transformadora com a vida das pessoas. É o que nos faz estar aqui. Eu fico imaginando esses insights que Deus está nos dando. Realmente, é fantástico. Elvis, queria falar então só sobre mais um outro gatilho mental, que é o da prova social. Opa, fundamental isso. Você já disse alguns aspectos da prova social, mas na Amazon, como você estava citando, eu acho que nem vai dar tempo, só faltam 2 minutos. Só 2? Então, a prova social, por exemplo, eles apresentam quantos livros foram vendidos de determinado tema. Na prova social, você pode usar sobre qualquer aspecto. Vamos pensar lá. Você vende um determinado produto, roupa. A pessoa foi lá fazer uma experiência de uma roupa, você pode dizer, olha, só no dia de hoje, 2 pessoas com as suas mesmas características compraram esse determinado produto. Isso é prova social. Você falou do restaurante que tem fila na porta. Isso é prova social. Quando eu vejo muitas pessoas fazendo determinada ação, eu acabo dizendo, se todo mundo está indo lá, eu também posso ir. Então, mais um gatilho mental. Minha gente, esse assunto é um mar, né? Quando a gente mergulha nisso, não dá. Não tem muitas coisas que a gente pode falar ainda a respeito disso. Mas o Elvis, hoje tem uma dica especial que você tem 1 minuto para falar, Elvis. Gente, se você não está conosco ainda lá no Telegram, por favor, siga conosco lá no Telegram, chamada Comunidade Holy Working. Lá nós temos uma série de conteúdos para você, livro, artigos, planilhas. E ao terminar essa live, eu já vou agora botar para download um e-book. E sabe qual é? Esse que você mostrou no começo, Lázaro. Eu tenho ele aqui e vamos disponibilizar para todo mundo exclusivamente lá no canal Holy Work no Telegram. Muito bem. Elvis, sobre vendas, ainda há muitos temas que a gente poderia abordar. Por exemplo, perfil comportamental. Como realizar a venda de acordo com o perfil comportamental do vendedor e do cliente. Então, são temas fantásticos que a gente poderia abordar, mas o que a gente quer? A gente quer agregar junto com você
E por isso aí fica sempre a dica, né, de sugestões de temas para nós. 7 segundos, Elvis. Só agradecer, sempre muito bom